Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut podcast da Sportstellar. Já sabe, se não subscreveu, pode fazê-lo. Estamos no YouTube, na Apple e também no Spotify. No final, deixar aí o seu comentário, partilhar e, se gostar, lá está, clicar aí no like. Ora, connosco hoje temos Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga Portugal, mas entre vários ofícios, posso dizer que foi jogador, dirigente, delegado, é atualmente presidente da Associação de Futebol do Algarve desde 2019 e membro do Conselho Consultivo do IPDJ desde 2022. Muito obrigado por estar aqui connosco. Penso que acertei em tudo. Haverá ainda muito mais projetos e mais cargos em que está envolvido. Acima de tudo, impõe-se logo perguntar o porquê desta candidatura. Muito obrigado pelo convite. Primeiro só um acrescentezinho aí, ou seja, na parte da Liga, há 20 anos delegado, ou 20 anos delegado, 10 anos como curador dos delegados e também dos avaliadores. Por isso, conheço o futebol profissional, conheço aquela casa, entrei para lá na época 95-96, já passou uns anos, e o porquê é simples. Várias sociedades esportivas da segunda Liga e da primeira Liga me incentivaram, dizendo que eu conhecia a casa, tenho uma vida ligada à gestão empresarial e que seria um momento que poderia ser mais útil ao futebol numa função diferente daquela que tenho vindo a desempenhar até hoje, digamos há 29 anos. Gosto do futebol, aliás a minha vida aí diz jogador, mas fui até à terceira divisão, por isso acho que os jogadores foram de facto aqueles profissionais, não quer dizer os jogadores que fui um jogador, mas empurrei a bola. Enfim, gosto tanto do futebol que até na altura casei, num campo de futebol da minha terra, fiz lá o casamento, nessa altura está a ver bem a paixão que tenho pelo futebol. E, enfim, acho que de facto o futebol profissional vive um momento desafiante, há dossiês em cima da mesa que são importantes, há uma nova realidade na Federação, com um presidente que eu conheço bem, com quem temos muito boa relação, com quem no fundo construímos um caminho juntos dentro destes últimos 10 anos na Liga e que fizemos um trabalho grande nos delegados e por esse motivo o incentivo dos vários stakeholders para concorrer, a minha vontade também de tentar ser mais contributivo para este futebol novo e moderno que se pretende, com esta nova realidade da Federação, acho que estão reunidas as condições para poder fazer em conjunto uma nova realidade Liga-Federação e para o bem do futebol profissional e, neste caso, o futebol no seu todo. Falou aí da componente empresarial, que é muito forte, nomeadamente no turismo. De que forma é que pode transportar esse conhecimento para o futebol profissional? A gestão, seja ela do que for, digamos, é gestão, seja turismo, seja imobiliário, seja educação, onde estou muito ligado há 42 anos e por acaso em 42 empresas. O futebol tem mais paixão, tem mais emoção, mas neste caso o futebol profissional em particular não deixa de ser uma indústria. E enquanto indústria requer, digamos, pensamento de gestão, claramente pensamento de gestão, valorização das competições, valorização do produto de futebol, e é por aí, ou seja, esse bom senso que no fundo se impõe e a experiência adquirida ao longo desta minha carreira empresarial também, digamos, pode ajudar a contribuir para uma gestão diferente para a Liga que hoje se vive, que é uma Liga bem diferente daquela que era há 10 anos, cresceu muito. Posso lhe dizer que hoje a Liga tem 100 e tal colaboradores. Na altura, quando para lá entrei, tinha 10 colaboradores. Por isso, falamos de realidades diferentes. Falamos de um mundo, digamos, do futebol profissional bem diferente face àquilo que era no passado. E, por isso, acho que é preciso alguém do terreno, alguém que conheça esse mundo, no fundo, que veio crescendo nos últimos 30 anos. E acho que essa é a minha experiência, passa a expressão e a modéstia, o bom senso que, no fundo, acho que eu tenho. E essa ponte de equilíbrio para conseguir juntar os stakeholders, e neste caso ser uma liga para todos, e não uma liga pontualmente para A ou B ou C, acho que tenho essa faculdade e repito, acho que o futebol no seu todo, o futebol amador, o futebol, digamos, nacional, que é o caso da Federação, a casa-mãe do futebol, que é a Federação, a casa do futebol profissional, que é a Liga Portuguesa, a minha experiência também adquirida dentro da Associação de Futebol do Algarve há 21 anos, por isso, enfim, acho que tenho a obrigação de dar um contributo para poder, nós de fundo sentimos aqui um orgulho em conjunto para que o futebol profissional, que tem também um papel, como nós bem sabemos, muito forte a nível económico, mas eu diria que tem acima disso tudo um grande papel social, de valores que no fundo se impõem, de transparência que no fundo se deve passar a mensagem para os adeptos, para os espectadores, para que de facto percebam cada vez mais que há neste mundo transparência, neste mundo de emoção,
que há de facto regras, que há princípios, que são os clubes que os aprovam e depois todos eles, no fundo, devem ter a preocupação de os fazer cumprir essas regras que aprovaram e, repito, este entendimento nestes dois edifícios, Federação-Liga, são importantes e acho que, se lá chegar como penso, o incentivo que tenho tido e as palavras que tenho tido nestes últimos meses de todos os clubes assim o indicam, e com uma relação nova que existe, digamos, com o novo Presidente e connosco em particular, a nossa relação de amizade e de conhecimento, acho que vamos, sabendo ele também Presidente da Federação, quanto é necessário a colaboração da Federação para com a Liga, e aquela que ele, enquanto Presidente da Liga, também sentiu essa necessidade, hoje estando na Federação, depois de saber as necessidades das sociedades esportivas, acredito que vamos conseguir fazer uma história em conjunto para o bem do futebol. Ora, o ato eleitoral está marcado para 11 de Abril, foi marcado pelo José Mendes, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que entretanto anunciou que também está na corrida. Que comentário é que merece? Não, é um comentário, enfim, naturalmente que respeito, como sempre disse, aos candidatos. Aliás, como sabe, neste percurso já se falou em 6 candidatos. Neste momento, pelo que julgo saber, restam 2 candidatos, que sou eu, e neste caso o ainda Presidente da Assembleia, da Mesa da Assembleia Geral. Também devo dizer, Nuno, eu sou, nesta minha vida multifacetada, faço parte de 14 a 16 associações ou entidades, e em algumas delas Presidente de Assembleias. E acho que o Presidente da Assembleia compete 2 coisas: fazer cumprir as regras e respeitar, digamos, os estatutos dessas próprias entidades. E, salvo melhor opinião, o que me parece é que, de facto, primeiro, o Presidente da Assembleia marcou as eleições para uma data, digamos, não cumprindo as regras dos estatutos. Segundo me parece, as regras dos estatutos dizem que devem ser no máximo 20 dias, assembleias extraordinárias. As ordinárias têm a obrigação de ser marcadas no espaço de 5 dias, logo não se devem realizar num período superior a 20 dias. E, pelo que julgo saber, a intenção era que fossem 24, mas com 24 de Abril, mas com algumas sociedades esportivas a pedirem para que fosse mais cedo, o Presidente da Assembleia marcou para 11. Por isso, o que sinto é isto: é uma grande revolta das sociedades esportivas, por ter marcado a Assembleia não respeitando as datas, quando, no fundo, uma presença interina, que hoje é feita por uma pessoa das minhas relações, que muito admiro, que a quem reconheço grande competência, a doutora Helena Pires, mas que, enfim, ela ou outra pessoa, que seja presidente interina, está, digamos, com as dificuldades de fazer a gestão corrente, é no fundo o dia-a-dia que pode fazer. Um presidente que é interino, está interino, não pode tomar decisões de fundo, não é? E então, o Presidente da Assembleia, não só, pelo que me consta, não respeitou as datas dos estatutos, e depois também não terá dito aos clubes, que no fundo, as sociedades esportivas, que ia concorrer. E foi com desagrado estes 2 momentos. O momento de marcação de assembleias depois, datação da Assembleia Eleitoral para depois das datas previstas, ou que eram expectáveis, e ao mesmo tempo não informou os sociedades esportivas que ia concorrer. Isso caiu com desagrado, mas isso é um tema que compete às sociedades esportivas apreciarem, perceberem este tipo de atitudes, se é isso que se quer para o futebol. Devo-lhe dizer o seguinte: naquelas entidades que represento enquanto Presidente da Assembleia Gerais dessas entidades, compete ao Presidente da Assembleia Geral fazer, honrar e cumprir os estatutos. Naquilo que a mim me tocar, este tipo de postura não acontecerá. Não aconteceu, não acontece, nem acontecerá, seja em qual for o cargo que desempenhar. Tem que haver transparência, tem que haver, digamos, é natural que a pessoa queira concorrer, o seu Presidente atual da Assembleia ou outro Presidente da Assembleia, mas deve fazê-lo num, digamos, gesto totalmente transparente, totalmente aberto para com os seus. Neste caso, nós representamos as sociedades esportivas, e acho que nada melhor do que sermos transparentes para com as sociedades esportivas. Parece-me que não foi o caso, é isso que me foi dito é isso que me é dito por várias sociedades esportivas, e assim sendo, o comentário é simples: cabe às sociedades esportivas apreciarem se querem alguém, digamos, de uma atitude plural, de transparência, de franqueza, de abertura, ou alguém que, no momento marca eleições, serve-se do lugar que tem para depois a seguir, digamos, prolongar essas datas por conveniência, e tenho que dizer isso com esta franqueza, porque, no fundo, essa é a realidade, e depois inicia um ato eleitoral sem, no fundo, os seus votantes serem conhecedores disso. Por isso, da parte que me toca, por interesse que possa ter nisto ou naquilo, nem esta entidade, nem qualquer outra, contará com este tipo de atitude. Postura. Ora, se eu fosse presidente de uma sociedade esportiva, o que me diria a mim para me convencer a votar em si? Não, pegando nestas 2 criaturas que existem, que é José Mendes e a minha, eu li, por acaso, que o atual Presidente da Assembleia diz que
A razão que o leva a concorrer é que, de facto, tem experiência e tem conhecimento. E eu diria, só por aí, tínhamos aqui uma conversa simples. Eu estou na Liga há 29 anos. E o Sr. Presidente da Assembleia está, creio eu, há cerca de 4, 3, no máximo 5 anos, a desempenhar funções da Assembleia Geral. Por isso, se falamos de experiência, de conhecimento desta realidade do mundo do futebol, eu acho que por aí o Sr. Presidente da Sociedade Desportiva, Nuno, tem todas as razões para, no fundo, apostar nesta candidatura do Reinaldo e não do meu adversário. Depois, sinceramente, eu nestes 29 anos de Liga e nestes últimos 10 anos giro o maior departamento com mais recursos humanos dentro da Liga, que é os delegados. São 53 delegados, ou seja, são 49 delegados e 4 avaliadores, por isso dá 53 pessoas. E conheço esse mundo muito de perto. Conheço a necessidade dos clubes, conheço a necessidade das sociedades esportivas, conheço o quanto é importante valorizar as competições e o que é que há para fazer para conseguir melhorar o produto do futebol. Conheço a equipa da Liga como pouca gente conhece. Devo dizer que talvez seja o recurso da Liga com mais anos de Liga, não é? Creio que talvez as pessoas, a Paula Cristina e creio que talvez o Augusto Silva, todos o resto, digamos, eu sou talvez os mais antigos, ou em conjunto com eles, não é? Conheço este mundo, como agora se diz muito, está muito em voga, da base até ao topo, estando no futebol amador como estou, estando na Associação de Futebol do Algarve como estou, conheço essas necessidades e essa interação e ao mesmo tempo saber também da importância que o futebol profissional tem para o todo do futebol. Por isso o futebol profissional promove não só a indústria e o produto do futebol, mas incentiva os meninos e as meninas a serem praticantes nas suas terras, porque têm os seus títulos. Por isso, resumindo, venho com uma equipa conhecedora, não com uma equipa de nomes do futebol, mas sim com uma equipa de gente jovem e gente com formação e com conhecimentos para fazer, com uma vontade clara de executar. Estão identificadas as necessidades principais da Liga e muito num foco de tentarmos tudo fazer para conseguir encurtar as gorduras, ou cortar, melhor dizendo, que existam, ou seja, um controle rigoroso nos custos, muito importante, e depois um foco muito grande em aumentar receitas, quer para a Liga e ao mesmo tempo para as sociedades esportivas. Por isso, duas linhas muito claras: como é que conseguimos ter menos custos, como é que conseguimos ter mais receitas e como é que conseguimos que os resultados da Liga sejam partilhados para as sociedades esportivas. Dentro deste contexto, que eu acho que é o que faz sentido, porque a Liga é tão mais forte e é tão mais rica quanto mais fortes e mais seguras e mais sustentáveis forem as sociedades esportivas. E já vamos aí aos pilares desta candidatura. Já falou aí dos apoios, falou um pouco assim, por alto, mas está confiante na vitória em função desses apoios que tem recebido? Não deu desta minha caminhada de vida de 61 anos, já várias vezes em eleições, quer na área do futebol, quer na área também, enfim, empresarial, e digo com orgulho que até hoje aquilo que me é dito ao longo da caminhada depois bate certo no final. Sei bem da imagem que se passa no futebol e dizer, tem cuidado porque isto no futebol é diferente. Eu até hoje não posso dizer que assim seja. E tendo em conta aquilo que me é dito, estou muito, mas mesmo muito convicto e convencido, passa a expressão, de que vamos ganhar. Porque acredito na palavra das pessoas, acredito naquilo que me dizem, são as pessoas que transmitem o porquê. E também sei que haverá um outro que tenha dúvidas, mas estou convencido que lá chegar, com os valores, com os princípios, com a vontade de servir, com o espírito de missão que vamos para lá, nas próximas eleições que se concorrer, acredito que vão reconhecer que valeu a pena estar neste caso na nossa candidatura e na nossa equipa. Ora, então vamos então aqui aos pilares, e já se fala há largos anos disto e é cada vez um tema mais em que tem insistido mais, que é a centralização dos direitos audiovisuais. Pergunto, qual é a estratégia para que em 2028-29 a Liga tenha uma maior receita e ao mesmo tempo uma distribuição mais justa desses direitos televisivos, sabendo que este é um mandato de 2 anos, certo? Este é o mandato, ou seja, são eleições intercalares para completar o mandato que está em vigor, mas para preparar termina em 27, não é? Sim, mas preparar o que vem a seguir. Bom, no fundo, como sabe, isto é um decreto de lei e temos que entregar o dossiê à Autoridade da Concorrência até junho de 26, não é? E depois para iniciar a operação na época 28-29. O desafio é grande, como dizia bem. Nós somos dos poucos países que não estamos com dois, porque esse que é Portugal e Chipre. Todos os outros têm a centralização já, digamos, a funcionar. E era tão mais fácil quanto as sociedades esportivas o quiserem. Isto é um decreto de lei,
tem que ser cumprido, tem que ser executado, e acredito e sinto isso nas sociedades esportivas, que há a vontade clara de que, mesmo que algum possa perder, todos ganham. E o grande desafio é que nenhum perca e que todos ganhem mais. Essa é a ideia. Para que isso aconteça, temos que fechar o dossiê, temos que fechar a chave de distribuição, esse vai ser o primeiro desafio, não é? E depois irmos para o mercado e aí sim tentarmos sermos o mais competitivos possível e encontrar maior, digamos, público-alvo que no fundo compra o nosso produto de futebol. E aí digo-lhe que o papel de internacionalização é determinante. Nós somos 11 milhões, Sim. mas o mundo são 11 milhões muito superiores. Por isso, no fundo, essa vai ser a estratégia, que é o foco em tentarmos encontrar comunidades onde tenhamos milhões de pessoas que consumam o nosso produto. E é por aí que vamos trabalhar, encontrando parceiros adequados e especialistas nesta área, parceiros por nós, digamos, enfim, abordados, diria selecionados, mas ratificados e decididos pelas sociedades esportivas, ou seja, não vamos tomar posições individuais, ouvimos o mercado, ouvimos o que é que no fundo faz sentido, colocamos dentro da direção a sua apreciação e depois a seguir vamos numa Assembleia aprovar, porque é um dossiê muito sensível, que carece de um cuidado e de um rigor na sua apreciação, para que não haja, nestas matérias, como nós bem sabemos, são sempre muito sensíveis e com toda a transparência que possa existir, ainda gera ou pode gerar algumas sensibilidades. Por isso, no fundo, a ideia é elegermos um parceiro que vai connosco e depois, em conjunto, tipo, como se dizer, de pastinha na mão, irmos ao mundo, a todo o mundo e principais mercados, conseguirmos que, de facto, este produto seja muito mais visível e, ao mesmo tempo, comprado, passa a expressão, para esse mundo internacional. É utópico pensar num consenso geral? Como é que se alcança um consenso mais alargado nesta tarefa, não é? Que tem para trazer os clubes todos para arrumar todos o mesmo objetivo? O tópico não será, ou seja, isso será um desafio, não é? Sim. Mas temos a noção clara de que existe ali interesses diferentes. Não temos dúvidas disso, ou seja, o desequilíbrio que nós temos na nossa liga, não sei se bem se mal, é um facto, acho que nós não nos compete avaliar isso, mas existe de facto clubes que têm 90 e muitos por cento dos seus espectadores, não é? E esses clubes têm um valor superior a nível de montante, com certeza que no fundo quererão manter esse valor e até crescer, é legítimo, e os demais, os pequenos, os ditos adversários, que ao mesmo tempo querem ser mais competitivos, e também esses grandes, passa a expressão aqueles que no fundo fazem as competições europeias, também reconhecerão que quanto mais for, digamos, competitivo o meu adversário, mais eu sou também competitivo, depois poderei permanecer mais tempo nas minhas competições internacionais, como bem sabemos, não só por ranking, mas também a nível de receitas, tem um peso grande para os clubes. Por isso é legítimo que todos queiram ganhar mais, não é? E o desafio, neste caso do Presidente e da sua direção executiva, é conseguir esse equilíbrio e é encontrar os argumentos para que todos reconheçam, de facto, que há aqui necessidades de um dossiê fechado, de uma chave de distribuição aceita e depois a capacidade de tentar vender mais. Tudo isso vai ser mais difícil quanto menor for o valor que se encontrar. Se o bolo que se encontrar, se o valor de venda se for grande, é fácil resolver. Se o mercado não consumir, e é o mercado que decide, as coisas no fundo, os estudos, com respeito por estudos, quem os faz e totalmente de acordo com os faz, mas como tudo na vida, é preciso fazer estudos, mas é preciso principalmente ir ao mercado e vender. E dentro desse contexto de venda e do montante encontrado, como disse e repito, se for um valor bem superior ao que temos hoje, é bem mais fácil. Se for um valor igual ou ligeiramente superior, a coisa pode ser mais difícil. Mas cabe-nos a nós esse desafio. E é possível expandir a Liga, criar um interesse exterior ao nosso campeonato? Eu não digo que é possível, isso é o grande desafio. O nosso produto de futebol, o nosso futebol tem talento. Nós temos talento em todas as áreas. Jogadores, treinadores, e vemos o que é que está por mundo fora, não é? Sim. E acho que aí temos um espaço grande para crescer. E esse é um grande desafio nesse papel de venda, nesse papel de marketing, nesse papel de internacionalização da marca e do produto de futebol. É um grande desafio que temos. E acho que aí vai ser o grande desafio e vai ser aí que vamos conseguir dar um salto grande a nível de valores e que acredito que é por aí que vamos conseguir que o bolo atual possa crescer. E o que é que tem pensado para fazer, para captar novas receitas? É isto, no fundo é pegarmos no dossiê, no produto de futebol. Sim. E, como digo, ir aos mercados e aos principais mercados dos países de língua oficial portuguesa, dos países, enfim, onde temos muitos jogadores cá também com língua, digamos, espanhola, enfim, de vários mercados que consomem tanto o nosso país. Deixe-me dizer isto,
num dos jogos da nossa seleção, no Qatar, Portugal-Uruguai, estavam 90 mil pessoas. Dessas 90 mil pessoas, estavam cerca de 1.000, 2.000 portugueses e diria que 1.000, 2.000 uruguaios. Mas estava o estádio cheio. E a grande parte do estádio era pelo Cristiano Ronaldo. No fundo, pronto. Ou seja, repare, o nosso produto, o talento do nosso produto e esses asiáticos todos que lá estavam, indianos, enfim, da Ásia, muita gente, são de facto milhões de pessoas que são consumidores de futebol e que admiram muito esta nossa indústria que, por isso, resumindo, nos países lusófonos, nos países, digamos, de língua oficial portuguesa, nos países, ao mesmo tempo, onde temos milhões de comunidades que, no fundo, querem e que admiram o nosso talento, esse é o grande desafio. Agora, depois... Estamos pouco virados para essa comunidade. Eu acho que, não digo que estamos pouco, eu acho que temos muito mais para fazer. Eu acho que foi feito um grande trabalho na Liga, foi feito um crescimento enorme a nível de imagem, a nível das próprias imagens das competições, mas acho que temos a nossa cota-parte do todo, do mundo, e com o potencial que nós temos, acho que estamos muito distantes daquilo que devemos ser. Usar plataformas de streaming é uma hipótese ou não? Na minha opinião, não diria que é uma hipótese. É um dever, é um desafio que há de ter acontecido. Estamos aqui a falar das audiências, a nível dos direitos televisivos também, mas também a verdade é que algo que salta à vista de muita gente e falam, não sei se muitas vezes com razão ou não, mas são os horários dos jogos, não é? Que em muitos casos prejudicam quem vem ver, nomeadamente nos grandes de Lisboa, por exemplo, as pessoas que vêm do Norte, há horários que são tardios. É possível repensar esse tipo de horários, também em função dos mercados que queremos atingir. Neste caso, como é que se posiciona? O ideal é conseguirmos os dois em um, não é? Ou seja, como é que nós conseguimos ter um horário para que os adeptos venham mais aos estádios e como é que conseguimos também ter uns horários em que os telespectadores, digamos, assistam ou tenham mais audiência. Esse é o grande desafio e que deve ser feito em conjunto com o operador que, no fundo, digamos, fica com os direitos televisivos. E disse bem, ou seja, como é que nós conjugamos para conseguirmos em simultâneo, digamos, com esses vários mercados, com esses vários países, em que têm fusos horários diferentes, uma coisa consegue com a outra. Por isso é o grande desafio. O desejo é, de facto, isso. Repito, conciliar horários que tragam os meninos, tragam os jovens, tragam os pais, tragam os avós aos estádios para ver as molduras humanas cheias e, ao mesmo tempo, que isso também ajuda a contribuir para um maior número de audiências. É esse equilíbrio, mais uma vez, o bom senso que no fundo tem que imperar e a negociação. É dentro disso. Falei no bom senso e se calhar já lá vamos aqui mais à frente falar do bom senso do futebol português. Tem outras ideias para ajudar a crescer o número de espectadores nos estádios? Não, temos várias ideias. Eu acho que nós, como há pouco disse, temos que valorizar as competições e isso, há pequenas coisas que se podem melhorar e ajudar bastante. Desde a qualidade da infraestrutura, que tem vindo a melhorar, note-se isso, mas tem um espaço grande de crescimento. A iluminação, as próprias câmaras de filmagem, filmar para onde tem espectadores e não para os sítios de bancadas vazias, a própria limpeza, enfim, tudo aquilo que tem ruído visual nem envolvente ser trabalhado e até ser tratado, uma interação clara entre as cidades esportivas, a Liga nesse papel, a Liga com esse mediador e com esse incentivador e com essa proatividade junto às cidades esportivas, com as escolas, com os próprios municípios, para conseguir que as regiões e os concelhos se envolvam mais junto dos seus clubes, por isso aumentar o número de espectadores. E acho que isso são pormenores que vão ajudar bastante. Imagine que há aqui dinâmicas em que os meninos pedem aos papás e aos avós para irem com eles ao futebol. Esse tipo de... Vai-me dizer, é natural que os horários tenham muito a ver com isso e é essencial. É essencial. Conseguindo esse equilíbrio, eu acho que há aqui espaço para crescer e eu não dir-me, eu vejo um estádio cheio, não só a motivação para as equipas, para os jogadores, mas também o produto de vida que se vende. Por isso são alguns dos pormenores, algumas das ideias que nós temos para conseguir valorizar este mundo que é tão apaixonante e que muitas vezes entre os meus amigos. Eu não conheço produto nenhum que consiga ser transversal com a sociedade e com o território como o futebol. Por isso temos que todos em conjunto tirar esse potencial dessa grande força e valor que tem o futebol. Outro pormenor que parece pouco importante, mas que acho que é determinante e tem vindo a evoluir bastante, mas é preciso continuar, que é nós temos que acabar com petardos, com pirotecnia nos estádios. Isso é uma medida que está prevista, já melhorou. Estamos distantes ainda de resolver, mas, desculpa a expressão, temos que banir essa realidade dentro dos estádios. Como é que nós conseguimos também aí
sensibilizar os adeptos para terem um comportamento diferente dentro dos estádios e perceberem isto, que muitas vezes não penso não é percebido. Ou seja, os vários clubes têm adeptos em todo o país, então aqueles que têm mais adeptos, diria tanto tem no Sul, como tem no Centro, como tem no Norte. E acho que por aí há ações de sensibilização para que os adeptos tenham uma atitude, ou seja, uma coisa é motivar as suas equipas, outra coisa é pensarem que estão a desmotivar e a intimidar o adversário e não percebem que com esse tipo de comportamentos, mensagens ofensivas e com até esse tipo de atitudes, pirotecnia, petados, tudo isso, que em vez de motivar a sua equipa, não só a motiva, nem desmotiva aos outros e tem um peso que não há, penso que isto não é bem da noção dos adeptos dos clubes, ou seja, cada mensagem ofensiva, cada ato, digamos, que não seja, digamos, aceito e aprovado dentro dos regulamentos, quem é que é o prejudicado? É o clube do adepto que teve a mensagem ou que arrebentou o petardo. Este tipo de sensibilização para os adeptos também, na minha opinião, vai contribuir muito para que a qualidade do espetáculo do futebol possa valorizar muito. Com isso, estamos aqui a falar de mais algo do que as multas pecuniárias, não é? Porque a verdade é que os clubes pagam recorrentemente, não é? Mas os adeptos continuam a trazer os tartes para dentro, continuam a arrebentar, tudo só. Há muitos avisos de interdições dos estádios, mas nunca se chega à frente, não é? Ou seja, não há. Ninguém ainda conseguiu, por fim, este fenómeno que prejudica, até, inclusive, por exemplo, agora temos vários casos de racismo. Poderá haver também aqui uma aproximação ao Estado, ou tem de haver uma aproximação ao Estado para que seja mais vigilante e mais responsável também para com as pessoas que entram no estádio, apesar da vontade ou não dos clubes? Pode haver aqui algumas ações que possa também o Estado ter a ver com elas, mas acho que aí, mais do que o Estado, as regras são aprovadas pelos clubes. Cabe à Liga incentivar e zelar por cumprimento dessas regras, não é? Como disse e volto a repetir, Sim. Eu estou convencido de que grande parte dos adeptos não tem a noção de quanto prejudica o seu clube com essas atitudes e com esses gestos e com esses atos. Logo, é preciso esclarecer, sensibilizar, digamos, transmitir esse conhecimento para eles. E depois, na minha opinião, eu acho que de facto, quer dizer, o Conselho de Disciplina decide as multas. Bom, se as multas, digamos, não são suficientes, os clubes irão crescê-las, porque os clubes não estão muito, ou seja, têm a noção clara que já pagam muito de multas, não é? Acho que de facto há ali ajustes que têm que ser feitos, porque eu acho que a multa para quem recebe 10 não pode ser igual o mesmo ato para quem recebe 1, porque no fundo tem que haver uma diferença. Quem recebe mais tem o mesmo ato que recebe 1, deve pagar mais do que digamos que recebe 1, por aí. Mas quero acreditar, se virmos bem, e temos aqui exemplos, nos mesmos estádios, os mesmos adeptos, os mesmos ARDs, é a mesma polícia, competições diferentes, internacionais, neste caso europeias, e nacionais. O comportamento dos adeptos são bem diferentes. Se nós vimos bem, há mais cuidado. Dir-me assim, porque o peso e a penalização do internacional é superior, da UEFA é superior ao da Liga. Será? Não será só isso. Eu penso que há aqui um trabalho de pedagogia a ser feito e queria pensar com essa pedagogia que vamos melhorar muito. E depois é isso, uma ação em conjunto com a segurança, em conjunto com as forças, com as autoridades, para tudo fazermos para conseguirmos que esses ditos materiais pirotécnicos não entrem nos estádios, e aí há uma ação sim, digamos, Liga e com o Governo. Ora, aqui avançámos um bocadinho aqui na conversa que eu tinha aqui planeada, mas já que vamos por aqui, vou aqui falar um pouco daquilo que se pretende para a credibilidade do futebol português, que acima de tudo também acho que é algo que é preciso falar. Há problemas crónicos, alguns se calhar ainda porque ainda estão mistificados, ou seja, já vem atrás, não é que se calhar hoje seja igual, não é? Mas fala-se muito, há essa descredibilização do futebol português a nível da corrupção, de conflitos, de desconfiança para com os árbitros, para com as entidades que organizam e prejudicam a reputação da Liga. Tem medidas pensadas para isso? Hoje, de facto, se calhar já está há muitos anos na Liga, já é algo que se calhar já é diferente. Acredita que vai mudar? Consigo, tem tudo para mudar ainda mais rapidamente? Não, deixe-me dizer o seguinte, como disse bem, nesta minha caminhada de quase 3 décadas, 30 anos, o que era a Coreia de Organizações Desportivas, o que é hoje, é o dia da noite.
e faça justiça em reconhecer aos dirigentes e a todos aqueles que investem no futebol e que zelam por ele, que têm feito um trabalho enormíssimo, desde que me deixe com muita transparência e com muita clareza. As chamadas zonas técnicas, os chamados túneis, como se diz, no passado, quando cá cheguei a esta casa, ou aquela casa liga, 95, 96, que eram coisas medonhas, não é? Os senhores vai lá passar a quando decorar um jogo, seja ele qual for o jogo, um clássico, um derby, o que for, aquilo, desculpa a expressão, mas são autênticos altares. Tudo limpo, só que passa quem está autorizado, por isso a melhoria da qualidade desportiva e da sua gestão e da sua organização é enorme, é enorme. Agora, eu diria que não é só no futebol. Em tudo na vida, os valores, a transparência devem imperar. Os princípios que nos devem, digamos, orientar nesta nossa caminhada enquanto caçadores pela terra é a transparência, repito, a verdade e esse tipo de franqueza. Sim. Não ter a receio de falar sobre a verdade e ao mesmo tempo de afrontar a mentira, como costumo dizer. Sendo o futebol, uma unidade de paixões, de facto, uma indústria que move milhões atrás da paixão, gera tudo isso com produtos bem diferentes. E muitas vezes vimos isso, os jogadores a falhar em lances que são inadmissíveis, mas falharam, são humanos, não é? Qualquer detalhe que um árbitro possa, no fundo, ter menos assertivo é visto como intencional. Também aí dizer-lhe isso, ou seja que os meios técnicos, os meios para as infraestruturas de treino para os árbitros melhorou bastante. Hoje um árbitro, também acho que a nível de informação era importante que os adeptos, que os espectadores soubessem com clareza qual é a maneira como o árbitro é avaliado, como é que devemos dele com lances capitais que possam, no fundo, decidir menos bem ou errar na decisão, o que é que isso lhe custa particularmente a eles. E eu, sinceramente, digo-lhe que não acredito que nenhum árbitro hoje tenha uma atitude premeditada, com um erro premeditado para isso. Há melhorias a fazer, muitas melhorias a fazer. Mais tempo para os árbitros, melhor acompanhamento, o VAR, e particularmente o VAR da segunda liga tem que ter forma, digamos, de conseguir que seja as análises mais rápidas. Não podemos, e isso tem a ver com mais meios tecnológicos e com melhores meios, digamos, ao dispor da arbitragem. Aquela questão que se fala, ou que já falaram, VAR no Norte, VAR no Lisboa, é pouco importante o local do VAR. O importante é que o VAR onde estiver, que funcione. E no caso da segunda liga, por exemplo, temos uma câmara que é para o árbitro e para os assistentes. E a razão que se vê, quando muitas vezes vemos um lance de VAR que leva de 4, 5, às vezes 6 minutos, tem a ver com isto. Tem que ter mais que uma câmara e tem que ter melhores câmaras para as linhas, para no fundo eles poderem vir com mais rapidez e com mais assertividade. Por isso, o que é que se quer fazer? Em conjunto com o Conselho de Arbitragem. Em conjunto, o Conselho de Arbitragem, como sabem, é um órgão da Federação, não é? Sim. E diria que o Conselho de Arbitragem é um prestador de serviços, para essa expressão, à Liga Portugal. Por isso, a qualidade da arbitragem tem um desempenho, ou o desempenho do produto e a qualidade do produto futebol, a arbitragem tem um peso muito grande nessa qualidade. Por isso, tudo o que em conjunto podemos fazer para encontrarmos melhores formas, melhores meios para que a rapidez da decisão e a qualidade dessa decisão possa acontecer, todos temos a ganhar. Por isso, é nesse contexto que iremos andar, é nesse contexto que iremos trabalhar, mas, repito, reconhecendo o trabalho que foi feito, a evolução, e digo com conhecimento de causa, que ocorreu e que, no fundo, houve nestes últimos 30 anos. Faz sentido também, de certa forma, sensibilizar ou educar, ou reeducar nomeadamente os mais jovens, que o árbitro não é o vilão, mas é parte da história? Porque hoje em dia até essa tradição se calhar é meio latina, não é? de o árbitro ser sempre mal da fita, independentemente daquilo que faça em campo. Não digo que faz sentido. Eu digo que é um dever nosso. Não há jogos sem árbitros. E temos que ser taxativos nisto, ou seja, o árbitro é um ser humano como nós. E tem que ser no segundo. E vejamos ao longo da viagem dos jogos, dentro de cada campo, quem é que mais erra. Se é o jogador ou se é o árbitro. Vai verificar que quase sempre quem menos erra é o árbitro. Por isso, temos que moralizar a arbitragem. Mas isso moraliza-se com transparência. E atenção, não estou a dizer que não há coisas a corrigir. A melhoria é contínua, é constante, é diária, é permanente, não é? Por isso, é preciso que haja um compromisso de todos no futebol em continuarmos a moralizar a arbitragem. Repito, dar mais formação, melhores meios, mas reconhecer que somos humanos. E enquanto humanos que somos, podemos falhar. E ver o falhanço que possa acontecer, não premeditado. Depois, outros pormenores que me parece que é importante é também
os espectadores, enfim, os adeptos, conhecerem a realidade dos regulamentos, ou seja, aquelas velhas histórias, quando é que é penalti, quando a mão está no prolongamento do corpo, ou quando não está, ser claro. E essa realidade deve ser avaliada, e deve ser avaliada jornada a jornada, e deve ser partilhada em conjunto, essa apreciação com o Conselho de Arbitragem, porque eu quero com o Conselho de Arbitragem, este ou outros que tiveram e que virão, é que o desempenho do árbitro, o desempenho da equipe de arbitragem seja o melhor. Assim como o dirigente quer que o seu clube ganhe, e que no final do dia as suas vitórias, no fundo, é o orgulho dos seus dirigentes, não é? Os seus árbitros, no fundo, querem é ter reconhecimento de que não erraram, de reconhecimento de que tiveram um bom desempenho e, consequentemente, os seus próprios dirigentes do Conselho de Arbitragem também o querem. E a nós, Liga, é esse espírito, no fundo, nós queremos ser parceiros da solução, em continuar a moralizar e também continuar a sensibilizar em conjunto com as sociedades esportivas que esse reconhecimento seja feito. E quando se falha, com clareza, com transparência, e que seja assumido esse erro, mas que veja que é um erro e não é qualquer coisa premeditada. Que é esse papel que é preciso encontrarmos e termos a coragem, porque muitas vezes também, como sabe, não é? Quando corre menos bem, eu não, e digo-lhes com total transparência, porque também fui dirigente e sei bem o que é que isto dá quando se perde e quando aquilo corre menos bem, e os golos à porta da baliza, e a gente não consegue meter o pezinho lá para dentro, e aquilo, enfim, bateu no tornozelo e subiu pela barra, ou passou, enfim, o que isso desgosta. E mesmo aí, a atitude do dirigente é acarinhar, digamos, dar conforto ao dito jogador. Eu diria que este é o caminho, e também sou-lhe sincero, vejo cada vez mais, tenho vindo esse crescendo, da relação dos dirigentes com a arbitragem ser cada vez mais respeitadora e mais reconhecedora do erro. E o diálogo entre eles resolve muito. Ora, falámos de receitas, falámos dos desafios futuros a nível da credibilidade e despesas. O que é que tem pensado para reduzir as despesas? É necessário reduzir despesas? Na gestão é um desafio constante, ou seja, eu costumo dizer isto no meu dia-a-dia, muito isso. Sim. Não se gasta um centavo, mas investe-se 1 milhão se for caso disso. Temos que, no fundo, ver onde é que há necessidade de cortar, isso pode-se cortar, sim, e onde é que há necessário de investir, isso pode investir. E esse é o espírito, ou seja, e acho que esse espírito deve ser constante e deve ser permanente com toda a estrutura, desde a primeira pessoa da recepção até ao presidente, ou então ponho ao contrário, desde o presidente até a pessoa da recepção. E é nesse contexto, quer dizer, eu acho que há sempre espaço para corrigir, há sempre espaço para melhorar, há sempre espaço para otimizar, e eu ao otimizar estou já a reduzir custo, e é nesse contexto que vamos, no fundo, trabalhar, ao mesmo tempo reconhecer a capacidade e a qualidade das equipas da Liga, sim, a quem conheço, com quem conheço, e com compromissos muito, digamos, profissionais, pessoas que, no fundo, não têm horas. Quando tem eventos, é necessário ter às tantas da manhã, lá estão, tem uma atitude muito cooperante e muito comprometida com o espírito de profissionalismo e bem-fazer, e é com eles, e que é com as pessoas que lá estão, e em conjunto que vamos encontrar, eles que estão na operação, que estão no terreno e que sentem cada necessidade no seu dia-a-dia, que vamos encontrar formas de podermos, repito, otimizar, melhorar a produtividade dentro da Liga e, consequentemente, baixar custos. Passará por reduzir os eventos. Por exemplo, a Liga tem tido eventos que dignificam em tudo o futebol. O Thinking Football, por exemplo, é um desses exemplos. Vai manter a organização desse tipo de eventos? Vai olhar bem para os custos? Simples. Cada evento tem 2 formas de ser avaliado. É um produto, tem conteúdo, tem que ser, digamos, um centro de receitas. Tem custos, é promovido, tem receita, é rentável diretamente a nível financeiro, um entendimento. Entende-se que não é rentável financeiro, mas é uma ação para valorizar o produto de futebol. Justifica-se investimento? Faz. Então eu diria, far-se-á estes e mais se for necessário. Agora, fazer eventos para que fazemos eventos que não trazem força e, digamos, valor ao futebol e que tragam custos para a Liga, com o meu conhecimento ou com o meu agremã, zero. É porque poderá depois haver alguém que diga que o dinheiro podia ser canalizado para outras coisas, não é? E às vezes, quando esses, por exemplo, Thinking Football é falar de futebol, é enriquecer as pessoas, é tal cultura desportiva. Mas depois haverá o outro lado, haverá quem diga que se calhar as verbas podiam ser distribuídas para outro lado, para outros clubes. Não, mas o desafio é esse, ou seja, a unanimidade de opinião é sempre difícil, não é? Mas este produto, este evento tem de facto importância para o futebol. Valoriza, forma, sim, sensibiliza, traz conhecimento, muito bem.
como é que nós transformamos esse produto, além dessa força e desse valor que acrescenta à comunidade do futebol, como é que o transformamos também como valor, ou seja, como resultado positivo a nível financeiro. E daí, estamos a 2 em 1, com o evento, traz conhecimento, competências, colocamos o nosso futebol, o nosso país além fronteiras, não é? E traz receita que depois se distribui para as cidades esportivas. Esse é o espírito. Sim. Imagino que há um outro evento qualquer que, no fundo, não traz nem conhecimento, nem competências e dá resultados. Da minha forma de ver, se não tem conhecimento, se não tem valorização, se não acrescenta valor, nem paremos tempo. Acrescenta valor. O desafio é como é que as equipas, como é que nós conseguimos encontrar parceiros para investirem e para nós... É um conteúdo, é um produto que vamos vender. Aliás, como sabe, a Liga é isso, é uma entidade que organiza competições, organiza eventos, não é? E há entidades de fora deste mundo do futebol que vivem a organizar eventos e a pensar em eventos, como é que transformam a sua vida e que acrescenta valor e lucro nesses eventos. E é nesse contexto que acho que a Liga, no fundo, deve posicionar bem aquilo de facto que é importante para o todo do futebol e para o mundo do futebol, profissional em particular, mas também com uma linha transversal, neste caso do topo à base, e ao mesmo tempo com esse produto, com esse, digamos, grandes conteúdos, como é que se consegue importar ou captar investidores para que torne esse produto e esse evento rentável, repito, pagando nesse montante, distribuindo para os sites esportivos, porque acho que isso é um papel que deve ser muito claro. Sim. E isso para nós está muito, muito clarividente e muito transparente, que é ter a Liga organizada, ter a Liga sustentável, ter a Liga, digamos, estabilizada com profissionais competentes, empenhados, bem remunerados, criar condições para que, em conjunto com eles, se consiga acrescentar valor, ter melhores resultados e distribuir para as cidades esportivas. Também com critérios, com regras, entre as regras... No Exatamente. fundo, Nessa distribuição haverá essas regras, haverá essa responsabilização também por aquilo que fazem com os fundos? Eu acredito que, e aquilo que sinto no dia-a-dia das cidades esportivas, é que estão totalmente sensibilizados para isso e querem, ou eles próprios querem fazer parte da solução, ou seja, entendem claramente que têm que ter infraestruturas capazes, as que temos bem mantidas e as que necessitamos construídas, não é? E por isso eles estão disponíveis, e sinto isso no geral, em que um bolo a distribuir, cota parte desse bolo tem que ser para essas infraestruturas e, Sim, naturalmente, tem que se garantir que a distribuição assim o obriga, assim se faz. Sinto isso, estão todos muito empenhados em que querem ter as suas casas, os seus estádios, os seus campos, toda a sua envolvente, quer os estádios do jogo, quer os estádios, enfim, de treino, com melhores condições, por isso os valores têm que ser distribuídos, enfim, para que as cidades esportivas possam também construir e manter as suas infraestruturas com qualidade. Por isso, resumindo, para lhe dizer isso com muita franqueza, nós temos de ser capazes de construir aqui uma cultura de gerar riqueza e que essa riqueza ajuda a trazer valor para as cidades esportivas, para que elas tenham melhores condições para ter um produto ainda melhor do que nós temos hoje. Ora, falou aí da Federação Portuguesa de Futebol, também da ligação, ou da relação, mais nesse caso, com o atual presidente. Pensa que haverá uma abertura diferente, uma relação diferente para melhor com a Federação Portuguesa de Futebol? Não, eu falo daquilo que tenho agora, porque repare, se eu lhe falar da relação passada da Associação do Algarve com a Federação Portuguesa de Futebol, foi a melhor. Tivemos a melhor, e eu reconheci, e agora para lhe dizer, estamos num ambiente de liga, mas dizer isso também. O trabalho que foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol, toda aquela história, digamos que no fundo, estes últimos anos, Fernando Gomes deixou o legado dentro da Federação, enfim, edifício, a cidade de futebol, a dimensão, a interação com as instituições, cresceu muito bem, diz-me assim, mas não podia ser melhor? Claro que podia. Nesta nova relação e deste novo compromisso entre a Liga e a Federação, tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Pedro Proença, atual presidente da Federação, teve 10 anos na Liga e sabe bem da necessidade das cidades esportivas. E sabe bem da necessidade que ele, enquanto presidente da Federação, da Liga, sentia do apoio da Federação. E ele, atual presidente da Federação, Dr. Pedro Proença, teve esse compromisso com as cidades esportivas. Ou seja, eu indo para a Federação, há um conjunto de ações, há um conjunto de dias que irei fazer e cumprir para que de facto não sinta aquilo, para honrar aquilo que no fundo acho que faz sentido a Federação ter para com a Liga. Por isso, só esta realidade e este reconhecimento do atual Presidente da Federação ter sido 10 anos Presidente da Liga, a mim deixa-me confortável. A juntar a isso a minha melhor relação que tenho com Pedro Proença e aos diálogos que tivemos nesta construção deste caminho
dos últimos, enfim, eu diria com ele em particular 10 anos, mas em particular estes últimos ano e meio, 2 anos, em que ele está totalmente comprometido em ajudar a que esse compromisso, digamos, e essa força do futebol no todo, o entendimento, federação, liga, aconteça, mais me deixa tranquilo. Mas deixe-lhe dizer o seguinte, com toda a franqueza também, Nuno, ou seja, liga é liga, federação é federação. Estão todos unidos com um espírito único, é para bem do futebol. E ambos, que é no futebol amador, o talento não começa lá abaixo, chega cá acima, começando nas camadas jovens por aí fora, não é? Como há pouco disse e repito, também no profissional incentiva que depois haja mais praticantes. E é esse compromisso, quer seja o presidente da Liga o A ou o presidente da Federação o B, que todos devemos ter esse sentido. E estou convencido que vai ser fácil esse caminho, para estas razões que eu disse, mas consciente de que, naturalmente, cabe à Federação de defender os interesses do futebol que representa e cabe à Liga de defender os interesses do futebol profissional que também representa. Mas em conjunto, até porque, como sabe, a Federação tem, digamos, um vice-presidente na direção da Liga, não é? E o presidente da Liga, por inerência, é vice-presidente da Federação. Por isso, só aqui, digamos, o legislador, a regra, digamos, deu um sinal claro. E os dois têm que estar unidos ou comprometidos com esse espírito para o todo do futebol. E é por aí também que quer essa revisão do protocolo? Não, a revisão do protocolo é simples. Nesta nova realidade, como disse, ou seja, nesta nova sensibilidade do reconhecimento do Presidente da Federação atual, tendo em conta que sai da Liga há dias, não é? Em que faz sentido fazer aqui alguns ajustes. E sei bem desse desejo grande das sociedades esportivas e também sei bem das conversas que tivemos de abertura total do seu Presidente da Federação para que possamos olhar para esse protocolo e ajustá-lo, digamos, à realidade do momento e à realidade das sociedades esportivas. E como digo, quer dizer, o bem do futebol profissional é o bem do futebol amador, o bem do futebol profissional é o bem da Federação e é o bem da Liga, naturalmente, e o bem do futebol amador também é o bem da Liga porque tem mais talento, tem mais crescimento e, consequentemente, temos mais gente depois na parte do futebol profissional. É esse espírito que vamos conseguir, esse ajuste do protocolo. Ninguém vai ficar a perder, todos vamos ficar a ganhar. É esse espírito que existe. Não estou na vida com nada com aquele sentido de que tentar para aquilo que eu represento sugar aquilo que é do outro. Não. Sim. Vamos tentar, no fundo, exigir aquilo que é nosso, que é devido, que é nosso, e como é que nós conseguimos contribuir para o todo, repito, da pirâmide do futebol. Pretendo rever também o seguro de trabalho? Ou é um assunto complicado? Não é complicado. Eu acho que é um assunto que urge assumir de frente com os especialistas, com o governo, alterando a lei. É inadmissível o que está a passar. Nós não podemos, não é? Não sabe que em qualquer empresa há um recurso, há um colaborador que tem um acidente, aparentemente vai para baixa e quem paga esse recurso é a Segurança Social. Hoje, o que as sociedades esportivas têm é que tem um seu colaborador, um atleta que se lesiona e mantém o pagamento, digamos, contínuo mensalmente a esse atleta se ele estiver lesionado até 120 dias. Ou seja, o seguro só entra passado 120 dias. Como compreenderá, são montantes grandes, são montantes altos, carece de urge uma revisão, digamos, dessa realidade do mundo dos seguros. Na vida empresarial, o custo do seguro anda ali entre 2,5% a 3,5%, do custo do salário, no mundo do futebol, passa dos 12%. Isso tem que ser revisto urgentemente. E além do custo que tem, é como disse, o seguro só entra passado 120 dias, ou seja, Sim. Um atleta que tenha lesões menos de 120 dias, o seguro nada paga. Ou seja, as sociedades esportivas estão a ter um custo com esse seguro e valores altos, não é? E que só entram, digamos, só têm qualquer conto de compartimização a partir de 120 dias. O que isto quer dizer? As lesões, felizmente, a maior parte delas são de menos de 20 dias, não é? Sim. Está bem. É um custo grande que tem que ser revisto quanto antes. Ora, estamos aqui com pouco tempo, estamos já perto aqui de uma hora de conversa, o tempo passa a voar. Vamos aqui falar dos modelos competitivos, muito se fala de mais, menos equipas. Tem algum plano para tornar a Liga mais forte, mais competitiva e atrativa? Mas passar também pela redistribuição do dinheiro vindo da receita dos direitos televisivos, mas por onde é que passa? Não, eu acho que em tudo na vida nós devemos estar permanentemente a fazer tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia, avaliar o que é que se pode fazer para melhor. É natural que essa é a ideia de alguns clubes, mas também é verdade que alguns não o querem. E eu acho que compete à Liga fazer. Analisar vantagens claras e desvantagens claras. Faz sentido reduzir, faz sentido manter,
diria, faz sentido aumentar, não me parece que seja o caso, dentro dessa avaliação, decidir se há aquilo que as sociedades esportivas entendem que é o melhor para elas. Depois, como é que nós conseguimos ter mais jogos com mais espectadores? Esse é o grande desafio. Ou seja, como é que nós conseguimos ter mais os clássicos da vida e como é que transformamos aqueles ditos clássicos mais locais com mais gente? Imagine em regiões, porque no fundo tem aqui uma verdade que é que as equipas que estão nas coisas europeias queixam-se de terem jogos a mais, não é? Porque depois têm pouco espaço, face aos jogos que têm lá na Europa, depois ficam mais cansadas e têm essa dificuldade. Por isso, como é que no fundo conseguimos ter menos jogos para essas equipas? Desde logo, penso eu que fará sentido a Taça de Portugal entrar 1 ou 2 horas mais tarde, e aí compensa logo alguns jogos. Mas depois temos equipas, as restantes equipas do campeonato, aquelas que não estão nas coisas europeias, que têm poucos jogos e querem ter mais jogos. E como é que nós conseguimos olhar para isso como mais um produto para vendermos e gerar receita, repito, para distribuir para essas equipas que nós participam. É dentro deste contexto, destas duas variáveis, que vamos tentar trabalhar para conseguirmos termos mais jogos, mais produto, dar espaço às nossas equipas que no fundo na Europa serem mais competitivas, terem menos saturadas dos jogos internos para depois possam ter mais competitividade lá fora. A verdade é que os melhores resultados europeus, Benfica, Porto e Braga, neste caso, que à cabeça o Sporting também, mas não estou aqui recordado se tinha 34, se tinha 30 quando foi à final da Taça UEFA, mas foi com 30 equipas, não é? 30 equipas, perdão, com 16 equipas. 30 jogos com as Ligas Europas, não é? Com o Porto, o Porto vencedor da Liga Europa e depois o Benfica e o Braga chegarem a finais. É um calendário desportivo que prejudica os clubes portugueses? Não me parece. Eu dizia há pouco, ou seja, como é que nós conseguimos dar espaço para que haja uma outra competição, ou um outro jogo a menos cá dentro, para depois lá fora, para essas equipas que estão nas coisas europeias. E repito, e como é que conseguimos? As demais tenham mais jogos, porque se for ver, as restantes equipas têm os atletas e têm menos jogos. E se calhar esse produto pode ser explorado, não é? Por isso, eu acho que esse equilíbrio, com esse equilíbrio, e sinto isso, mesmo com franqueza, sinto isso, essa abertura clara na parte das equipas ditas que vão à Europa, não é? Sim. E sinto esse desejo grande da parte das restantes equipas em terem mais competição para poderem, digamos, rodar jogadores e ao mesmo tempo terem mais produto para vender e terem mais adeptos junto dos seus estádios e vender esse produto para os espectadores também. Depois temos falou da Taça de Portugal, temos a Taça da Liga, que eu penso que tem ganho o seu espaço. Por exemplo, aquele fim de semana acaba por ser fim de semana, que começa a terça, quarta-feira e depois resta-se até ao domingo, a Final Four, não é? Que eu penso que já é, apesar de ser um bocadinho patinho feio para toda a gente, mas depois quando chega à Final Four há ali um certo fervor, tal campeão de inverno. Faz sentido manter este formato? Mexeu-se em demasia? Qual é o plano que tem para a Taça da Liga? E se pergunto-lhe também se faz sentido fazer como noutros países, levar a Taça da Liga a outros países, né? A outros terrenos, a outros territórios. Como disse, a Final Four, a festa do futebol, também é hoje a Taça da Liga. A Allianz Cup, como no fundo se chama nos últimos anos, é de facto também uma festa do futebol e que tem sido realizada em Leiria, no centro do país, e que tem tido adeptos e espectadores que no fundo deixam o estádio, que de facto penso para o mundo, para o produto de futebol é importante. Por isso parece-me que esta solução não é má. De facto não foi bem conseguida. Menos jogos, mais digamos espectadores, porque no fundo tem as melhores equipas do campeonato e com base nisso tem mais espectadores, mais adesão. Avaliar qual é de facto o impacto como produto que é, como competição que se está a organizar, além da importância que tem para o futebol, qual é o retorno que tem para a Liga, como é que esse montante depois chega à Liga e para as sedes esportivas, quer as participam, quer aquelas que não participam nessa competição. Isso é o grande desafio. Porque, no fundo, aquelas que lá estão, chegaram ali porque competiram com alguém, não é? Como é que se consegue distribuir esse montante por aquelas que lá estão, com um critério definido, e também que aquelas que estão lá não estão, tenham de facto ali algum valor que possam, no fundo, também ser reconhecidas.
Quanto ao internacionalizar a taça da Liga, ou ter acesso, digamos, a uma competição europeia, é um desafio, mas sempre avaliando as prós e os contras, as vantagens, as desvantagens, lá fora, onde, como, quais as vantagens para os clubes, para as sociedades esportivas, quais as vantagens para a Liga, quais as vantagens para os espectadores, como é que os espectadores veem num processo desses, a minha equipa vai jogar lá fora no país X, como é que eu vou, como é que montamos um pacote para levar os espectadores. Esse puzzle todo, passa a expressão, bem pensado, bem articulado, mete-se, avalia-se, leva-se à questão dos clubes e decide-se. Ora, se calhar, e hoje o futebol é diferente, não é? É muito mais jogos, passa tudo muito mais depressa, e em Portugal há uma ideia, e eu tenho essa ideia, não sei se o Reinaldo partilha ou não, que muitas vezes a Liga Portuguesa, periférica, está mesmo aqui no melhor sítio do mundo. Mas ao mesmo tempo é um porto de entrada, não é? de jogadores. Acha que é possível não só criar talento, como criamos e muito, não é? Mas também vamos buscar muito talento, nomeadamente à América do Sul, ao continente africano. É possível começar a criar, a reter esse talento? A Liga tem um desafio grande, que é ter um quadro fiscal também, esse quadro fiscal incentivador para reter talento. Como é que nós conseguimos, além do quadro fiscal, enfim, desde logo o IVA, que no fundo nos bilhetes paga as suas são espetáculos, o espetáculo deve ser, digamos, 6% e não 23%, como acontece, e acredito que isso, com diálogo, com sensibilização com a própria entidade, né, com a tutela, se conseguirá, digamos, essa revisão. Sim. Mas depois, a nível de impostos, a nível de IRS, como é que nós conseguimos encontrar razão para que o dito talento, o dito jogador sinta-se motivado em permanecer cá, e porque recebe aquilo que recebe, mas tem, digamos, um período de desempenho desportivo, como nós sabemos, aos 30 e poucos anos, não é? E que as taxas fiscais devem ser incentivadoras para que cá permaneça, porque esse é um dos desafios em que há países, há ligas em que os impostos são inferiores aos nossos impostos. E isso também é uma das razões que faz com que o talento não se retenha e vá para essas ligas. Por isso, no fundo, por aí é uma das viagens que temos, no fundo, conseguir trabalhar em conjunto com o governo para chegarmos lá. E depois também faz sentido como é que nós conseguimos cada vez mais incentivar a que haja mais negócio, mais compra e venda de jogadores entre as sociedades esportivas, ou seja, dentro do nosso país, não fechando a porta longe disso, até bons talentos, bons ativos, que depois valorizam, que, enfim, este futebol profissional é mesmo isso, é valorizar, trazer, valorizar, melhorar e, enfim, e depois vender, faz parte deste mundo que aqui estamos a falar, que é o mundo do futebol profissional. Mas como é que nós conseguimos também, dentro dos próprios clubes, e já vai acontecendo isso, mas como é que conseguimos incentivar e fortalecer essa digamos, relação de compra entre clubes das nossas ligas, digo Liga 1, Liga 2 e mesmo Liga 3, Liga Campeonato de Portugal, em vez de, às vezes, irmos buscar talento lá fora, ou alguns elementos lá fora que depois vamos na prática verificar e temos cá dentro melhores soluções do que de fora. Isso também aí é um trabalho conjunto, repito, compete à Liga ter essa preocupação e esse trabalho de conseguir sensibilizar as sociedades esportivas para isso. Há aqui, de facto, um conjunto de ações dentro deste espírito. A Liga deve ter um departamento em que, no fundo, interage com as sociedades esportivas, quer em várias áreas, como há pouco falei, enfim, de criar condições para conseguirmos ter produtos em preços mais vantajosos para as próprias sociedades esportivas, ter um departamento que tem com clareza toda a história, todo o produto de futebol bem com estatísticas, com tudo isso bem definido, ver quem no fundo quer investir em Portugal e quem quer investir, nós também encaminharmos, e dentro desse contexto pomos a Liga também toda ela a trabalhar em conjunto, os vários departamentos da Liga. Hoje já existe essa realidade, mas sinto que é preciso fortalecer essa cultura. Como é que conseguimos que todos os departamentos, todas as especialidades que temos dentro da Liga estarem ao serviço das sociedades, e entre elas também juntar esse tipo de ação, de sensibilização, para conseguirmos que isto, como é que se retém talento, como é que conseguimos ter formas de poder negociar entre nós, porque repara, um clube que vai buscar um atleta, uma sociedade esportiva com um atleta a um clube
da aldeia, da freguesia, do concelho, da província, está a contribuir socialmente para esse clube poder continuar a permitir um serviço nesse território. Porque muitas vezes nós esquecemos disto. Os serviços que são feitos, e falando do futebol amador, Sim. que tem aqui peso, o serviço que é feito pelos dirigentes dos clubes é um autêntico serviço público. E se o nosso clube, digamos, profissional, conseguir descobrir talentos dentro da nossa casa, está a descobrir um ativo que depois valoriza e está simultaneamente a ajudar, digamos, também o território e o nosso país, que no fundo também é assim, penso que todos têm esse prazer e esse grande desejo. E compete-nos a nós, Liga, esse tipo de trabalho para sensibilizarmos para esse tipo de ações, repito, não deixando longe disso o espaço para importar, digamos, talento de fora. E isso levaria-nos a outras questões, nomeadamente com o futebol amador, e um futebol que conhece muito bem, até como Presidente da Associação de Futebol do Algarve. Doutor, muito obrigado por estar aqui connosco, por ter arranjado aqui esse tempinho para falar um pouco também sobre a sua candidatura, as suas ideias. Espero que tenha gostado. Já sabe, se gostou, é clicar aí no like, deixar o seu comentário e partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com um convidado de muito valor. Até à próxima.